Sejam bem-vindos a mais um Zoom Talk. Eu sou o Marcelo Ponce, eu tô com o meu co-host Everton. E aí, Everton, tudo bem, cara? Tudo bem com você, Marcelo? Eu tô bem animado com esse podcast. Eu também. Vamos falar um pouco sobre várias coisas, mas principalmente sobre o futurismo, né? Futurismo? Mas o que é futurismo, Everton? Coisas que vão acontecer ainda, hein? Mais focado no empreendedorismo. Com certeza, dentro do negócios e empreendedorismo. E um pouco da tecnologia também, que está atrelada, né, a tudo isso. E quem gosta aí de saber algumas dicas de venda vai também se impressionar um pouco com esse podcast. Né? Com certeza, hein? Né? Então, já vamos lá. Mas antes até de você apresentar o nosso convidado, primeiro você tem que dar aquele recado para a galera que está nos assistindo. Não podemos esquecer disso, né? Se você já chegou até aqui, está começando a acompanhar mais um cast e ainda não é inscrito em nosso canal, não se esqueça, né, Marcelo, de se inscrever. Não custa nada dar o like aí. Além disso, comentar, compartilhar, divulgar esse trabalho, né, para que nós possamos dar continuidade e trazer pessoas aqui interessantes e com certeza que está agregando aí na sua vida de empreendedor. E esse podcast, pessoal, é um oferecimento da Caracol Engenharia. Não podemos esquecer mesmo a Selma, que já esteve aqui no nosso podcast, né? E também gostou muito, e a nossa patrocinadora aqui do nosso podcast. Precisar de um pessoal competente para realizar a sua obra, procura a Selma lá, vamos deixar aqui na tela os telefones. Sim, e qualquer obra, reforma também, procure a Caracol Engenharias. Eles estão prontos aí para atender você. Everton, agora apresenta o nosso convidado de hoje. Vamos apresentar aqui, pegar nossa colinha, né? Nosso convidado de hoje, né? Nós recebemos para esse bate-papo sobre empreendedorismo e negócios. Ele é graduado em administração de empresas, especialista em inteligência comercial, neurovendas e futurismo. Além disso, é um dos executores do Pregão de Guerra, considerado um dos maiores eventos de impacto do Brasil. E é com prazer que dou boas-vindas a ele, Marcos Simeone. Seja bem-vindo ao Zoom Talk, Marcos. Bom dia. Bom dia. Bem-vindo vocês. Obrigado a todos vocês aqui. Valeu demais. É uma honra a gente poder sentar aqui e trocar um pouco de ideia com vocês aqui, que estão trazendo acho que um projeto bem legal, né? A gente precisa muito, né? Quanto mais nós tivermos podcasts que sejam relevantes para agregar para o desenvolvimento do empreendedorismo, ele tem que ser bem-vindo. Então, parabéns. Muito obrigado, a sua presença aqui. E para a gente iniciar, assim, eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente. O Everton falou um pouquinho na apresentação sobre futurismo. Isso me chamou muita atenção. O que seria o futurismo? Na realidade, o futurismo é um curso, hoje, na realidade, virou uma formação acadêmica criada pelo ex-CEO do Google, foi mais ou menos em 2010, 2011 que ele começou com essa ideia. Em 2013, ele lançou a primeira turma e é diferente de futurologia. Futurologia é você adivinhar o futuro, né? O futurismo é você aprender a prever o futuro. E como é que você faz a prevenção do futuro, né? Como você consegue analisar o que pode acontecer no futuro, baseado historicamente no que já aconteceu e baseado no que vem sendo preparado para o futuro, ok? Então, a proposta dele na época, não existia uma formação acadêmica na época, eu fui inclusive um dos 30 mil pessoas no mundo que foi selecionada para isso, exatamente para a gente trabalhar como cobaia dentro dessa ideia, e a proposta era o quê? A proposta era aprender a analisar os fatos. Então, ou seja, a primeira coisa que a gente teve contato foi com um livro lançado na época chamado A Quarta Revolução Industrial, que é inclusive um livro que a gente não pode deixar de indicar para as pessoas. Hoje, se você quer estar preparado para o futuro, você precisa, para não dizer você deve ler esse livro. A Quarta Revolução Industrial, ela abre a sua cabeça para você entender o que vai acontecer. Então, a ideia do futurismo é você entender todos os processos de mudança, tá? Não só tecnológicos, como dentro de todo o comportamento das pessoas. Só para vocês entenderem o que está acontecendo, quando eu comecei a divulgar isso para as pessoas, lá em 2018, eu comecei a falar muito disso no mercado. Muito. Os meus treinamentos, já existia uma parte que eu falava só sobre futurismo para as pessoas, entendeu? Quando deu 2020, que estourou a pandemia, aquilo que estava sendo previsto para começar a acontecer em 2025, já começou a acontecer em 2020.
Sim. Entendeu? Por exemplo, nós falávamos que até 2025 nós teríamos aproximadamente aí 3 a 4 trilhões de dólares de comercialização de produtos e serviços via internet. Nós já estamos falando para aproximadamente 8 trilhões de dólares. O processo acelerou demais. E aí, nada mais, nada menos, a inteligência artificial. O futurismo, a grande revolução do futurismo é a inteligência artificial. E por quê? Porque o que vai acontecer não é só a robotização, mas é exatamente um cérebro, entre aspas, pensante dentro do robô. Então a ideia é, o que vai acontecer nessa quarta revolução? Quem trabalha de maneira mecânica, quem trabalha na mecanicidade dos processos, certo, vão ser extinguidos. Por quê? Porque para que eu preciso de um ser humano fazendo algo que é mecânico? Sim. Entendeu? Eu coloco um robô. Ah, mas como é que eu coloco o robô se de repente acontece um problema? Ótimo, então eu coloco uma inteligência artificial no robô. Entende? E aí vocês atuam muito com o pessoal de transporte, sabe o que está acontecendo. Sim. Hoje vocês têm algumas empresas de logísticas, de transportes, principalmente na parte de logística de mercadoria, que todo o processo dele é robotizado com inteligência artificial. Sim. Entendeu? Entende? Então, ou seja, esse era o grande detalhe. Só que é o seguinte, esse é só um cisco do que a gente está falando. A gente está falando de mudanças absurdas dentro do futurismo. Então, tem muita coisa para conversar aqui. Mas o mais importante é entender o seguinte, é que o trabalho mecânico será substituído pelo robô. Então, o que vai acontecer? O ser humano vai precisar aprender a pensar. O ser humano que atua em trabalhos, em empregos mecânicos, se ele não aprender a pensar, esse cara vai estar extinto do mercado de trabalho. Essa é uma realidade. E, gente, não está distante, já está. Não, está acontecendo. Não, já é uma verdade, já é uma verdade. Olha para o ramo agrícola. Você já tem, por exemplo, colheitadeiras que fazem o trabalho sozinho, plantadeiras fazem o trabalho sozinho. Então, isso já é uma verdade. Sim. E o que as pessoas precisam se aprimorar? Assim? Você acha que o sistema de formação hoje que a gente tem dos profissionais, ele está preparado para isso? Desastroso. Desastroso. Primeiro lugar, o maior problema que a gente tem hoje no nosso país chama-se educação. O problema do Brasil é saúde. Não é. O problema do Brasil é educação. Né? A saúde, eu acho que ela vem como em segundo lugar, mas o grande problema nosso é a educação. Por quê? Porque nós educamos, sabe, as nossas crianças durante muito tempo, tá, em aprender a decorar as coisas. Você quer ver um negócio? Marcelo, vou te fazer uma pergunta. Quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Quantas vezes, às vezes, na escola, você teve que decorar essas coisas para poder responder? Várias vezes. A pergunta é, o que fez diferença na sua vida? Saber que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil? Nenhuma. Agora, se eu te perguntar assim, por que Pedro Álvares descobriu o Brasil? Opa! Agora você tem que parar para pensar. Sim. Agora você tem que parar para estudar. Agora você tem que parar para entender. O problema nosso é que a nossa educação ensinou as nossas crianças, e nós também, quando fomos crianças, certo? A decorar as coisas, a não aprender as coisas. E a gente aí confunde que estudar é igual assistir aula. Assistir aula e estudar são coisas completamente diferentes. O que é assistir aula? Assistir aula é um processo passivo. Você fala, você ouve o cara falando e cala a boca. Sim. Você está entendendo? Você não tem como ficar toda hora atrapalhando o cara. Você tem que deixar de falar. Então a informação chega, certo? E se você está entendendo ou não, isso é problema teu. Só recebe. Só recebe. E outra coisa, é um processo em conjunto. Por quê? Como é que você coloca, por exemplo, um professor ou um treinador que é top de linha para um aluno só? Não dá. Ele custa muito caro para isso. Então é um processo passivo em conjunto. Agora, o que é estudar? Estudar é um processo ativo. E o que é um processo ativo? É você sentar a bunda na cadeira, pegar aquilo que você tem que ler, pegar aquilo que você tem que escutar, pegar aquilo que você tem que assistir e ler, escutar e assistir quantas vezes for necessário até entender. O nosso brasileiro, né, o nosso povo foi ensinado a assistir aula. Se eu for na escola, se eu for na faculdade, eu já assisti aula, eu já estudei. Eu não preciso estudar. Não, querido, aquilo foi só a aula. Você tem que agora chegar em casa, sentar sua bunda na cadeira e entender aquilo. Sabe? E aprender a interpretar aquilo. Então, o que aconteceu? Nós temos uma dificuldade gigantesca no mercado de trabalho de pessoas que não melhoraram o seu QI. Por quê? Porque viveram a vida inteira assistindo aula. Só para vocês entenderem, a Universidade de Brasília fez uma pesquisa e descobriu que 68% dos universitários brasileiros são analfabetos funcionais. Ou seja, sabe ler, sabe escrever, mas não sabe interpretar.
Aí eu te pergunto, se 68% dos universitários brasileiros são analfabetos funcionais, e quem não é universitário? Isso. Quantos analfabetos funcionais a gente tem? Então nós temos uma população que não sabe interpretar. Ela não sabe interpretar. Então o que ela faz? Ela vive de maneira mecânica, ela faz porque manda. Você está entendendo? Você chega para o cara e fala assim, escuta, lê isso aqui, ó. Lê isso aqui e faz o que está escrito. Ele não vai entender o que ele leu. Nós não temos um país de leitores. Sim. Para você ter uma noção, certo? Em São Paulo, tem mais carro do que toda a Argentina. E em Buenos Aires tem mais livraria do que todo o Brasil. Nós somos um país, sabe, de pessoas que não estudam. Não leem. Então, como você vai, sabe, melhorar um país com pessoas que não sabem interpretar? Como você vai melhorar um país, sabe? Como você vai melhorar a mão de obra de pessoas que olham para uma coisa, por que ele faz? Porque mandou. Porque mandou eu fazer. Você está entendendo? Então, ou seja, ninguém questiona. É a mesma coisa. Por exemplo, você já ouviu uma história de que você não pode botar comida quente dentro da geladeira? Quem te ensinou isso? Ah, foi nossos pais, né? Seus pais, Sim. provavelmente. Não é verdade? Sim. E quem ensinou seus pais? Os pais deles. Exatamente. Agora a pergunta é, por que não pode? Ninguém questiona, né? Onde está escrito? Por que não pode? Então a gente foi criado dizendo o seguinte, ó, não pode tomar manga com leite. Ah, por quê? Porque dá congestão. Mas por que dá congestão? Não é isso? Você está entendendo? Então, ou seja, a gente não aprendeu a questionar. E quando a gente não aprende a questionar, a gente não entende. Quando a gente não entende, a gente não melhora as coisas para o futuro. Você entendeu? Então, o problema que nós temos hoje na educação é que nós temos uma educação retrógrada. Sim. Sabe? Primeiro, eu não estou colocando todos os professores dentro da mesma porque não dá, forma, mas que nós podemos falar que a maioria isso é um fato, certo? Maioria de professores hoje que estão completamente despreparados para dar aula para o aluno de hoje. Entendeu? Aí é o seguinte, por que você pega um Whindersson Nunes, que fez tanto sucesso no YouTube? Por quê? Porque ele inovou a maneira de conversar com os jovens. Aí eu te pergunto, quantos professores se preocuparam em inovar a maneira de falar com os jovens? A maneira de falar com as crianças? Ninguém se preocupou. Na realidade, a preocupação é os alunos precisam se adequar à escola. Não! São as escolas que precisam. Entende? Então, ou seja, tem uma faculdade em Boston, uma universidade que é de engenharia. Só para você entender, a primeira coisa que o aluno faz quando ele entra na sala de aula, no primeiro dia de aula, é dividir a equipe e lança um projeto para ele fazer. Ele tem que resolver um projeto. Olha só, não é dado nada, não é colocado para ele nada, nenhuma teoria, nada. Entrega um projeto, pessoal, isso aqui é um pepino, vocês têm que resolver. Por quê? Porque as pessoas precisam ser provocadas a pensar, porque é isso que faz as pessoas aprenderem. Então, o maior problema que nós temos hoje na nossa mão de obra, e vamos ter cada vez mais, e se preparem, tá? Se preparem. Em 5 anos, o Brasil vai viver um colapso de mão de obra. Com certeza. Por quê? Nós temos vagas, muitas vagas, e temos pessoas extremamente despreparadas para lidar. Despreparadas. Em 5 anos, o Brasil trava. Ele trava por um problema simples. Mão de obra não qualificada. Assim, voltando até um pouco, na década de 80, 90, as pessoas que viveram essa fase, você não tinha tanta informação à sua disposição como você tem hoje. Eu me lembro que o primeiro site que eu entrei, quando eu coloquei a internet na minha casa, eu entrei no site da NASA. Para mim era fantástico eu poder ter acesso a esse conteúdo da NASA dentro da minha casa. Hoje a gente tem um excesso gigantesco de informação, né? Muitas informações até que, igual a gente falou, que não são tão relevantes para as pessoas. Esse filtro e esse interesse, parece que as pessoas perderam, sabe? Assim, eu acho que o jovem hoje, esse excesso de informação acabou prejudicando em vez de melhorar. Como que a gente pode, na sua opinião, Marcos, assim, filtrar isso para o jovem que está em casa? Tem muitos jovens que assistem a gente, que são ou vão empreender, ou vão montar seu negócio, para eles mudarem a cabeça deles. Assim. Bom, é muito importante a gente entender, e eu acredito que talvez seja uma oportunidade nesse podcast a gente falar um pouco sobre isso. Nós temos que tomar muito cuidado com essa interpretação, que é uma interpretação comum, entendeu? E é uma interpretação que a gente vai meio no movimento do bando, entendeu? Que é aquela coisa assim, o mundo está pior do que era.
Você está entendendo? Isso é mentira. Isso, tá O bem mundo está melhor. muito melhor. Sim. Tá muito melhor. Gengis Khan entrava com a sua tribo dentro de uma aldeia e matava todo mundo. E quando ele descobriu que as pessoas elas escondiam o tesouro comendo o tesouro, ele ensinou o pessoal do seu grupo, tá, a cortar as vísceras e comer as vísceras das pessoas. Ele entrava na tribo, matava homem, mulher, velhinha, velho, criança, bebê, certo? E comia as vísceras. O mundo está muito melhor. Antigamente, sabe, qualquer problema de briga de bar, você matava o cara ficava caído no chão e você continuava bebendo. Você não tinha que fugir. Por quê? Porque era uma briga. Vocês entenderam, sabe? Vamos lá fazer um duelo. Matou, morreu, acabou. A vida que segue. Você está entendendo? Certo? Antigamente, a mulher não quer mais ficar comigo, a mulher me traiu, eu vou lá, matava ela. E eu estava defendido pela justiça. O mundo melhorou muito. É que o problema é que nunca na história da humanidade, parafraseando aí os 9 dedos, né? Nunca na história da humanidade houve tanta mídia para isso. Então a gente nunca teve tanto acesso às desgraças como a gente tem atualmente. Então, natural a gente ter a sensação, entendeu? Que as coisas pioraram, porque a gente não tinha acesso. Então, para nós não acontecia. Acontecia com o cara via aquela situação, mas a gente não sabia que aquilo acontecia, então o mundo estava bom. Então, o que acontece é que a desgraça ela se desnudou, mas o mundo melhorou muito. E o processo educacional, é importante a gente entender, não educacional, mas o acesso à informação melhorou muito. E detalhe, muita gente, Marcelo, tirou proveito. Sim. Muita gente hoje está muito bem, mas o que acontece? Como agora a internet desnudou, você está vendo muito mais imbecis do que você via antes, mas sempre teve. Sempre teve. Sempre teve. Só tiveram voz. Agora, uma coisa é clara, olha só o que é importante a gente entender, certo? Nós temos, pela primeira história da humanidade, e eu vou concordar com você, pela história da humanidade, pela primeira vez, a geração atual, que vai aí dos 12 anos, mais ou menos, até os 28, 27 anos de idade, é uma geração mais burra, intelectualmente falando, do que a geração anterior. E por quê? Por causa de uma coisa chamada síndrome do pensamento fragmentado. Por quê? Porque é tanto acesso à internet, tanto acesso, que as pessoas, ao invés de estudar, elas veem o TikTok. Então, ela vê lá aquele vídeo de 15 segundos, de 20 segundos, ela já entendeu. Ah, já sei. Já sei. Já sou doutor nisso. Você tá superficial, né? Exato. E antes não. Você entrava num site, você tinha que ler o site. Entendeu? Certo? Você pegasse, o seu pai comprava a bendita da enciclopédia lá, como é que chama? A Barça. Você tinha que estudar. Sim. Você tinha que pegar aquilo, entendeu? Então, ou seja, mas quantas pessoas fizeram isso? O mínimo. E quantas estão agora? O mínimo também. É que o que acontece é que hoje a internet deu voz para os imbecis. Sim. Deu voz para os imbecis. Então a gente está vendo muito imbecil. Você está entendendo? Você está entendendo? Agora, o que acontece tem gente tirando proveito de maneira positiva? Sim. Tem. E tem gente mudando a vida intelectualmente falando. De graça. Agora, o que acontece é que agora as pessoas estão perdendo o direito de dizer o seguinte: ninguém me dá oportunidade. Sabe? Porque é o seguinte, eu vejo gente hoje sem geladeira em casa, mas não fica sem internet. Então a pergunta é, se você não fica sem internet, você fica fazendo o quê com a internet? Vendo TikTok? Vendo Reels? Então você tem que continuar sem geladeira. Porque o que você pegou naquela internet já que está de graça? Quantas coisas nós temos na internet gratuita e boa para ensinar? Só que não é o TikTok que vai ensinar. Você pode até no TikTok ser impactado. Eu olhei aquele cara falando e falei assim, cara, gostei disso aqui, cara. O que eu vou fazer? Vou lá no YouTube, vou no Google e vou me aprofundar sobre isso. Opa, aí sim. Aí está correto. Então o que acontece é que hoje a internet ela fez você perder o direito de dizer o seguinte: eu sou burro mesmo, eu nasci pobre, entendeu? Eu não tenho jeito de mudar de vida, eu não consigo mesmo, não consigo ter acesso a nada. Não, você não tem que ser preguiçoso. Você é preguiçoso. Marco, mas você está falando isso, mas eu não tenho internet na minha casa. Esses dias eu estava conversando com a minha secretária do lar. Não, mas eu não tenho internet em casa. Que hora que você termina o trabalho aqui em casa? Falei para ela. 2 horas da tarde. E o que você faz? Eu vou para casa. Ou seja, se você quer tanto vencer na vida, por que você não fica aqui até às 5 horas usando a minha internet? Eu nunca disse para você que você não podia usar a minha internet. Por que você não senta aqui, não pega o meu computador, não pega o teu celular, entendeu? Senta aqui e fica até 6 horas da tarde estudando.
problema é que as pessoas não estão entendendo que o futuro delas está na mão delas. Está na mão delas. Não estou dizendo para ninguém ficar rico, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo para que você tenha uma vida melhor. E você só vai fazer isso se você melhorar seu intelecto. Mas você só vai melhorar seu intelecto se você investir. E aí eu concordo com você. Nós temos hoje um jovem, certo? Acreditando no pensamento fragmentado. Eu diria para você que hoje esses processos de TikTok Reels, eles chegam a ser mais perigosos do que a cocaína. Sim, ela causa uma dependência. Mais perigoso que a cocaína, causando uma dependência. Você está entendendo? E detalhe, quem soubesse usar isso de maneira correta, estava feito. Porque quantos caras top você descobre mexendo lá? Mas o que acontece? Eu só quero a dose de dopamina rápida. Sim. Né? Então, ou seja, é aquele negócio, quem que eu sigo? Quem que eu sigo? Quem que eu olho? Porque o algoritmo é simples. Se aparece muita coisa lá que não presta, é porque você presta mais atenção naquilo. Exatamente. Entendeu? Então, a mudança, na realidade, ela teve um lado muito ruim, mas ela teve um lado muito bom. Por que teve o lado bom? Porque é o seguinte, você perdeu o direito de dizer que você não sabia. Exato. Você perdeu o direito de dizer, sabe, que você não teve chance. Que você não tem acesso. Que você não tem acesso. Você perdeu o direito. Exatamente. Né? Exatamente. Concordo com você nisso. Também concordo com você que diz que eu acredito muito que o mundo melhorou todo esse tempo. Acho que não é que o mundo piorou. Mas mas é triste ver, né? Mas é a triste, juventude, né, travada do jeito que tá, não é? Porque assim, você pensa, eu digo da minha época, assim, o acesso à informação era muito restrito. Sim, a gente tinha que se dedicar muito, Marcelo. Sim. Não é verdade? Você tinha que ter uma biblioteca. Quantas vezes você tinha uma biblioteca? Eu também, cara, quantas vezes? Só que é o seguinte, quantas pessoas iam para a biblioteca, Marcelo? Era um pouco. Era o mínimo. Sim. Então, assim, não mudou. Não mudou, não. Você entendeu? Não mudou. É que a gente não via os imbecis. Porque eles não apareciam na internet. Sim. Então, hoje a gente vê os imbecis. E o pior de tudo, e alguns ainda se revoltam. Por quê? Porque ele fala assim, cara, mas esse cara imbecil tá ganhando dinheiro pra cacete, cara. Nem sei se podia falar palavrão aqui, mas já falei. Não, sabe? pode. Sabe? Tá ganhando dinheiro demais, cara. Como é que pode um negócio desse? Sabe, um imbecil. Aí o que acontece? O cara com menos favorecido faz o quê? Se ele ganha dinheiro assim, vou fazer a mesma coisa. Só que as pessoas não entendem que a vida não é uma corrida de 100 metros. Sim. A vida é uma maratona. Exato. A vida não é uma corrida de 100 metros, a vida é uma maratona. Você está entendendo? Beleza. Você sabia que 99% de todas as pessoas que ganharam na loteria no mundo, perdem toda a fortuna em 10 anos? 99%. Ou seja, por quê? Porque o detalhe não é ganhar dinheiro, cara. O detalhe é você não saber manter o dinheiro. Sim. Entendeu? Então aí você olha para o cara ganhando dinheiro, mas você tem noção do que vai acontecer lá na frente? Entendeu? Tem. Quer ver um negócio? Vamos lá, vamos fazer uma coisa aqui? Vamos lá, vamos pegar aí o tal do Bambam, né? Que tá cheio de mídia e tal, mas tá quebrado. Sim. Tá quebrado. Foi o primeiro cara que ganhou R$1 milhão, Big Brother. E quanto era R$1 milhão na época lá? Sei lá, acho que no dinheiro de hoje dava o quê? Uns 5 milhões? Não, acho que dava mais. Quase uns 10 milhões. No dinheiro de hoje. 1 milhão daria 10 milhões hoje. Sim. Esse cara tá quebrado, é um imbecil. Entendeu? Você tá entendendo? Aí você pega agora esse não sei o que alemão também que ganhou o Big Brother. Tá aí agora, drogado. Ou seja, de novo, o problema não é ganhar dinheiro. O problema é você tá preparado para ganhar dinheiro? As pessoas elas querem ganhar dinheiro, mas ninguém quer estar preparado para ganhar dinheiro. As pessoas querem crescer, mas ninguém está preparado para crescer. E por quê? Porque preparar para crescer dói. Preparar para crescer é estudo, é bunda na cadeira. Entendeu? Aquilo que o Leandro Carnal fala, né? Eu acho o máximo isso que ele fala, sabe? Você podia aprender inglês em Aspen. Claro que podia, era muito mais confortável. Sim. Mas você também pode aprender inglês sentado na biblioteca. Sim. Agora, se você pode em Aspen, vai para Aspen. Mas se você não pode, vai na biblioteca. Entendeu? Então tem gente que fala assim, se eu não posso aprender, sabe, do que eu quero na Unicamp, entendeu? Eu não vou estudar nessa aqui. Ué, se a vida está me dando condição dessa aqui, eu vou fazer o que é melhor nessa. Eu adoraria ter formado na Unicamp? Adoraria. Adoraria ter formado na UITA? Adoraria. Na USP? Adoraria. Mas deu? Não deu. O que eu vou fazer? Eu vou ser o mais foda aqui. Eu vou ser o mais foda aqui. O dia que eu topar com o cara da Unicamp, eu não vou deixar a desejar, não. O dia que eu topar com o cara da USP, eu não vou deixar a desejar, não. Mas as pessoas terceirizam a culpa para os outros do fracasso dela.
Então ela quer o resultado, mas ela não está disposta a pagar o resultado, pagar o preço. Pensando até nessa questão do que você falou agora do resultado, assim, hoje, eu digo até pela cabeça do jovem que a gente está tratando aqui. Você citou o Whindersson Nunes, né? O Whindersson, ele teve um sucesso muito rápido, assim, né? Ele conseguiu alavancar a carreira dele muito rápida. Coisas que a gente não via antes. Antes a pessoa tinha que ter uma trajetória, ela tinha uma caminhada para chegar ali, o cara ser considerado um astro, ter uma quantidade de seguidores. E isso é notório na imprensa, você pode olhar. O Whindersson teve vários problemas, até psicológicos. Sim, isso, sim. Né? Não conseguiu enfrentar isso. E a juventude hoje ela não entende que você ter esse sucesso rápido, ele vai te dar um bônus, que você vai ser conhecido, você vai ter dinheiro e tal, mas vai te dar um ônus disso aí. Sim, sempre vai te cobrar, sempre vai. E assim, ó, uma coisa é clara, tá? Eu acredito que o Whindersson é um fenômeno. Fenômeno. Entendeu? Sou Assim, fã eu dele. sou fã, admiro pra caramba, acho um cara que, comercialmente falando, ele é inteligente demais e um cara de um nível de criatividade Sim. absurdo. Sim. Acho que o cara é incrível, entendeu? Ou seja, não tô desmerecendo tudo que ele já fez. Sim. Mas o que é importante a gente entender é exatamente o contexto. O que aconteceu? Primeiro que ele foi muito feliz. Ele entrou na onda certa. Na hora que a coisa estava para explodir, foi onde ele entrou. E gerou todo o reconhecimento e mérito dele em tudo isso. Só que, de novo, será que realmente prepararam ele? Será que ele se preparou? Porque tudo que ele está passando é o quê? Falta de base, falta de preparação. Entendeu? Esse é o problema. O que ele está passando? Qualquer pessoa despreparada vai passar, seja que fosse médico, que seja advogado. A única coisa é que quando o sucesso, esse resultado, ele vem muito rápido, não dá tempo de se estruturar. Não tem como. Entendeu? E outra, olha só, a família já era desestruturada. Apesar de ser uma família lutadora, batalhadora, certa, honesta, entendeu? Mas falta também o quê? Falta base de inteligência mesmo. Sim. Né? Para poder falar, ó, filho, cuida daqui, cuidado aqui. Você tá entendendo? Ó, o que teve com o Luva de Pedreiro, quando o Falcão assumiu. Olha o cuidado do Falcão. Cara, uma coisa é a carreira dele. Outra coisa é a vida dele. Vamos cuidar da vida dele também? Não vamos deixar ele fazer cagada? Vamos tentar, né, ajudar esse cara a estudar? Ó, você tem que estudar. Não gosta de estudar, mas tem que estudar. Então, olha a preocupação em cima disso. Entende? Então, o que acontece é que o processo das pessoas dentro da internet hoje, pô, você dá aquele crescimento rapidão, mas se você não tem base, cara, vai dar problema. E isso não é só na internet. Se você pega um cara que monta um negócio e o resultado dele vem muito rápido e ele não constrói base, dá na mesma, tá? Sim. Dá na mesma, porque a gente às vezes está falando da internet, está falando de influencer, mas pode ser qualquer coisa. O cara montar um negócio, de repente o negócio dá certo, explode e ele não cria base. Vai dar problema. Por quê? Porque o cara não se preparou para crescer. Nós precisamos entender isso. Você fala assim, Marco, você é contra crescimento rápido? Eu adoraria crescer rápido. Muito pelo contrário. Adoraria crescer rápido. Adoraria ganhar na loto. Exato, Adoraria. com certeza. Não, fala, eu não queria. Lógico que eu queria, sim. E detalhe, quem fala que não é invejoso, tá? Ele só mente porque ele não tem coragem de assumir. Eu queria. Queria dar uma acertada na veia, ficar milionário da noite pro dia. Agora, eu, com a cabeça que tenho, teria preocupação em estar preparado para isso? Sim. Então é isso que eu costumo passar para as pessoas que participam das minhas mentorias, que fazem meus treinamentos, que convivem comigo. Independente se o sucesso vai vir rápido ou não. O que você pode fazer agora para estar preparado? O que você pode usar a internet para estar preparado? Como é que você pode olhar para a educação para estar preparado? Entende? Sabe? Isso é muito bacana. Meu filho mais novo está namorando uma moça agora, ela tem 21 anos de idade. E eu estava trocando uma ideia com ela, conversando com ela. Cara, ela, desde os 18 anos, ela abriu uma carteira na Bolsa de Valores, cara. Ela faz hoje quase R$4.000 por ano de dividendos. Ou seja, ela tem um salário de R$4.000 onde ela trabalha por mês e todo ano ela faz R$4.000 de dividendo com a Bolsa de Valores. Ela tem 21 anos de idade, cara. 21 anos de idade, ou seja, ela tem como se fosse um 14º salário. Olha a cabeça dessa menina com 20 anos de idade, cara. Sim. Olha que coisa. E detalhe, numa família simples, que passa muita dificuldade, entendeu? Mas a primeira coisa que ela fez foi o quê? Foi abrir uma carteira na corretora e começar a estudar sobre isso. O cara recebe um salário de R$4.000, qual é a primeira coisa que ele faz? Vai comprar uma moto. Exato. Você tá entendendo? Então, olha a diferença de cabeça. E detalhe, numa vida simples, numa vida com dificuldade, com pobreza, entendeu? Vinda lá do Nordeste,
lá do Nordeste, passando perrengue, sabe? Com gente na família com problema de alcoolismo e tudo mais, sabe? E fez o quê? Superou, fez escolha. Sim. Então o empreendedor tem que entender isso. Então, e o pior é que a gente está falando às vezes dos jovens, mas vamos lá, quantos empreendedores a gente não conhece da mesma maneira? Sim, tem vários. O cara não quer estudar. Uhum. Muitos. Assim, até se for pegar, muitos empreendedores aproveitaram as oportunidades que tiveram. A gente trouxe vários aqui, Sim, né? Porque bastante. às vezes o cara não tem nem o segundo grau, mas tem uma baita de uma empresa. Foi através do trabalho. Tudo bem, eram outros tempos, né? Eram outros tempos. Não que você não consiga multiplicar isso, não que uma cara que não tenha curso superior e tal não vai conseguir. Mas é o que eu vejo aquilo que você falou. O estudar, ele te dá a base para você pensar, para você entender o que é o caminho certo, o caminho que você deve seguir. Né? E eu acho que é isso que às vezes falta muito no profissional. A gente contrata profissionais e às vezes o cara não consegue entender, pensar aquilo, o que era melhor para fazer naquele caso ali. Ó, o que é importante a gente entender? As pessoas não podem confundir estudar com tirar diploma. Não tem nada a ver. Você entendeu? Sim. Não tem nada a ver. Ó, se a gente for bem sincero hoje, tirando dentista, médico, advogado, contador, sei lá, engenharia, tirando isso que exige, o resto das profissões de faculdade hoje tá um desastre. Sim. Tá caótico. Sabe? Fazer a faculdade e não fazer não serve para nada. Sim. Entendeu? Eu conheço pessoas hoje formando em administração de empresas, você fala para ele fazer uma análise SWOT, ele vai dizer saúde, porque ele acha que você espirrou. Ele não sabe o que é uma análise SWOT. Sim. Você está entendendo? Verdade, certo? Então, verdade. o problema não é esse. O problema é o seguinte, o empresário, mas eu só tenho segundo grau, então eu tenho que fazer faculdade. Não. Você tem que estudar. Se você puder fazer uma faculdade legal, é bom? É bom. Mas se você não puder, quantos cursos extracurriculares você pode fazer e ficar tão bom quanto ter ido para a faculdade? Sim. O que a gente precisa entender é que estudar é aprender coisas que me gerem resultado. Entendeu? Então, de repente, você fala assim, não, mas Marco, eu quero fazer, por exemplo, direito, porque eu acredito que o direito vai me ajudar a ter resultado como empreendedor. Bacana, vai lá, estuda direito. Não, Marco, eu quero fazer contabilidade, porque eu acredito que isso vai me ajudar. Ótimo. Não, Marco, eu quero fazer cursos técnicos. Então não tem problema. Se você não quer fazer uma faculdade, não é isso que vai te deixar um melhor ou um pior empresário ou empreendedor. O que vai, na realidade, te deixar melhor ou pior é não decidir estudar. Vou dar um exemplo para vocês. Você vai pegar... A gente está no mercado do agro. Uhum. O agricultor não estuda. Não estuda? Estuda pra caramba. Estuda pra caramba. Só que o que ele faz? Não é a faculdade. Uhum. O que o agricultor faz? Ele compra uma viagem e vai lá pro Texas para entender o que os caras estão fazendo. Ele vai para a Holanda para entender o que está acontecendo. Ele vai lá para Israel, que é um dos maiores exemplos hoje em produtividade agrícola do mundo, para entender o que os caras estão fazendo. O que é isso? Isso é estudar. Sim, e outra, a gente conhece pecuarista. Toda semana os caras têm palestra lá dos caras que produzem a ração. Exatamente. Cara que isso é estudar. Isso é estudar. Entendeu? Então, ou seja, não é necessariamente ter diploma. É que, infelizmente, nós criamos um pragmatismo no Brasil, uma crença no Brasil. Quem tem certificado é estudado. Quem não tem certificado não é estudado. Isso não é verdade. É só você olhar na conta bancária. Você acha que essa crença é muito por aquela fase que eu acho que o país passou, ou ainda passa, né? De formar funcionários públicos? Acho não. Tenho certeza absoluta. O mercado de ensino prepara as pessoas para duas coisas: para ser funcionário público e para ser empregado. Isso. Entendeu? O ensino não está preparado para ensinar pessoas a serem empreendedoras. Não está preparado para ensinar as pessoas a ser pensante. Está ensinando as pessoas para prestar concurso público. Entendeu? Sabe? Nós ainda vivemos isso. Graças a Deus, daqui a pouquinho vai começar a acabar. Mas a gente vive isso ainda. É natural você encontrar pessoas e falar assim, Marco, tá legal aqui, mas eu estou pensando em prestar um concurso, sabe? Eu precisava ter uma vida um pouco mais tranquila. Aí eu chego para ele e falo assim, escuta, mas me diz uma coisa, por que você quer prestar um concurso público? Sabe, né, Marco? Para eu ter estabilidade, né? Empregatícia, né? Estabilidade do emprego. Então vamos lá, vamos trazer isso aqui. Provavelmente vocês vão ter o podcast com mais haters, certo? Da história, certo? A partir de agora, né? Pelo menos nesse podcast aqui, tá? Por que uma pessoa diz que ela quer, sabe, segurança, ela quer estabilidade no emprego? O que é estabilidade?
Estabilidade no emprego, principalmente público, eu não preciso trabalhar o que tem que ser trabalhado, eu não preciso fazer o que tem que ser feito, eu não preciso bater meta. Sabe por quê? Ninguém me manda embora. Ninguém me manda embora. Aí eu te pergunto, vai para uma empresa, bate meta, faz o que tem que ser feito, entendeu? Resolve, entrega, para você ver se você vai ser mandado embora. E detalhe, se for mandado embora, você no outro dia, se bobear antes, já te contrato. Eu nunca vi uma pessoa que entrega no setor privado e que é bom de verdade, e eu vou de novo falar outro palavrão aqui, que é foda, porque não tem outro nome, de verdade, que fica desempregado. Não, pode até ficar, pode até ser mandado embora, Sim. mas eu duvido que ele fica desempregado, porque o cara entrega. O cara entrega. Isso é estabilidade. Agora, você quer estabilidade mais pobre, mais miserável, mais deteriorada do que uma pessoa que não trabalha o que tem que trabalhar, não entrega o que tem que entregar, faz de conta que trabalha, não bate meta e não pode ser mandado embora? O Brasil é o que é hoje por causa dessa teta. Entendeu? E olha que eu conheço funcionários públicos admiráveis. Tem muito talento. Conheço funcionários públicos incríveis. São a maioria? Infelizmente, não. Infelizmente, são a minoria. Por quê? Porque, apesar de estarem no funcionário público, são pessoas extremamente responsáveis. Mas o problema é que a maioria estraga o trabalho dele. Porque ele está fazendo o trabalho de 10. Então, a gente está construindo pessoas nas nossas escolas pensando nisso. Que você tem que ir lá para ter estabilidade do emprego. Que é o quê? Você não precisa trabalhar direito, você não precisa cumprir o horário certo, você não precisa, fazer o que tem que ser feito, você não precisa bater meta, ninguém te manda embora. Isso é estabilidade? Não, isso para mim tem nome. Chama-se roubar. Roubar. Pessoas que fazem isso estão me roubando, porque eu estou pagando o salário delas com imposto. Sim. Elas me roubam quando elas fazem isso. Sim. E estão mentindo para elas mesmas também. E estão mentindo para elas mesmas. Sim. Só que é culpa delas uma parte. Responsabilidade. Responsabilidade está onde? Na educação. Sim. Que ensina as pessoas a pensarem assim. Até porque, se a gente for pegar, a gente recebeu o pessoal do estuda.com. Muito bom. Os caras não conheço. Legal. Estuda.com. Um dos melhores plataformas de ensino hoje, pré-vestibular do país. Que fantástico. Que fantástico. Eram todos funcionários públicos. Só que, assim, o que eles passaram, quando eu era funcionário público, me limitava. Eu tinha lá tal estabilidade, tinha um bom salário, mas me limitava pelo que eu queria fazer. E eu preferia empreender. Largou o funcionalismo público para empreender. Porque quando o cara é bom mesmo, ele tem essa veia empreendedora, não segura ele, né? Não, eu até acredito que a gente pode ter gente boa como funcionário público. Eu acho que a gente não pode, na realidade, criar o estereótipo que o funcionário público é um mau profissional. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Mas o cara não pode estar lá pura e simplesmente por causa do emprego, como é que a gente acabou de dizer, estável. Sim. Não é isso. Eu tenho que estar lá por propósito. Sim. Entendeu? Eu tenho, por exemplo, conhecidos que é fiscal da Secretaria de Fazenda. Cara, e o cara é um crânio. O cara é um crânio, o cara assume responsabilidade, o cara trabalha pra caramba, o cara entrega. Eu conheço outro que atua no Tribunal de Justiça. O cara é extremamente Caxias. Você tá, então, não é isso. Não, então é um problema ser funcionário público. Não, muito pelo contrário. Mas você não pode ir lá com o teu propósito de ter emprego garantido. Você tem que ir lá para fazer acontecer. Você está entendendo? Mas eu estou tentando fazer e não estão deixando eu fazer acontecer. Então aí você tem que mudar de lugar. Sim. Você tem que mudar de lugar. Por quê? Porque, peraí, se você não pode fazer o que você acredita que é o teu propósito e vai ficar só por causa do salário, aí tem outro nome isso. Você está entendendo? Sim. Então não é isso, entende? Mas é aquela coisa, se a tua veia não é isso, então vai empreender. O que eu quero dizer é o seguinte, a gente precisa entender o seguinte, para de ter medo de instabilidade. Para de ter medo. Sabe? A gente precisa aprender a dar o nosso melhor. Cara, gente, quantos empreendedores estão me assistindo agora e já viveram isso? Eu sento com o empregado, com o candidato para trabalhar comigo. E aí, você está disposto a pagar o preço? Não, olha, eu sou assim, sou assado, eu faço e aconteço, eu quero encarar e papapá, beleza. Cara, quando eu chego no final do mês, eu não tenho que bancar o teu salário? Tem, não tem? Porque o meu acordo com você não é você prestar o serviço para mim e eu te pagar? Sim. Sabe? Ou seja, qual que é a tua contrapartida? Não é entregar tudo que você prometeu para mim? Sim. Agora eu te pergunto, quantos funcionários hoje entregam tudo aquilo que prometeu? Poucos. Não entregam. Poucos.
Não sei se você sabe, mas uma pesquisa feita pela Associação Comercial de São Paulo, acho que em 2013, 2011, não me recordo agora, o brasileiro produz em média 4 horas por dia. Primeiro, o cara chega 8 horas para trabalhar. 8 horas para trabalhar, certo? Para ser pago por 8 horas de trabalho, certo? O que ele faz às 8 horas da manhã quando ele chega? Vai tomar um café. Vai tomar café. Ele vai dar uma volta. Vai tomar café. Peraí, você é pago para começar a produzir às 8. Você quer tomar café? Chega às 7h30. Exato. Ué, você está ganhando para produzir a partir das 8. Eu quero tomar café. Chega às 7h30, toma café e começa a produzir às 8. Aí ele toma café até às 8h30. 8h30 ele vai para o banheiro. Para quê? Certo? Para tirar uma selfie. Sim, né? Para colocar no Instagram, se sentindo animado. Aqui que tirava selfie, não é verdade? Aí, 9 horas da manhã, ele senta e fala: o que eu vou fazer hoje? 9 horas da manhã, ele não sabe o que ele vai fazer hoje. Aí ele vai trabalhando até às 11. Quando der 11, o que ele fala? Rapaz, dá 1 hora da tarde, mas não dá meio-dia. Aí ele se prepara das 11 ao meio-dia para a hora do almoço. Como é que se prepara? Ele finge que está trabalhando. Ele abre o computador dele, aí ele olha para a tela assim e faz aquela cara assim, rapaz, tô resolvendo um problema. O chefe dele tem a sala dele com aqueles vidrinhos lá, não é verdade? Aí ele pega assim, olha e fala assim: ó, tá trabalhando, esse caboclo é bom, tá trabalhando, não é verdade? Ou aquele vendedor que fica andando pela loja, olhando para as gôndolas, fazendo de conta que tá arrumando as coisas. Por quê? Porque ele está se preparando para o almoço. Aí ele vai almoçar. Aí ele volta do almoço, o que ele faz depois? Vai tomar café. Vai tomar café de novo. Aí toma mais meia hora de café, mais meia hora de banheiro. Você tá entendendo? Aí trabalha das 3 às 4, das 4 às 5 horas. O que ele faz? A mesma coisa que ele fez às 6. Eu vejo gente, 5 horas da tarde que sai às 6, que ele vai arrumando a mesa. E ele faz em câmera lenta. O que vai? Eu estou me preparando para ir embora. 1 hora para ele se preparar para ir embora. Então faz a conta. Ele trabalhou das 9 às 10, das 10 às 11. Das 14 às 15, das 15 às 16, das 16 às 17. Ele trabalhou 4 horas. Pergunta se ele chega no RH quando ele recebe salário, fala assim: ó, quero devolver aqui 4 horas de trabalho, que eu recebi por 8, entendeu? Mas eu só te entreguei 4. Isso, e eu não estou dizendo o cara que vai fumar, você tá entendendo? E vai para o banheiro fazer suas necessidades, né? Porque hoje o pessoal aprendeu a ficar olhando as redes sociais da internet, entendeu? Nego cagava com 15 minutos, hoje caga com meia hora. Você tá entendendo? E vai 4 vezes no banheiro por dia. Por quê? Porque eu vou lá, dou uma cagada, ainda ganho dinheiro, ganho meu salário. Ou seja, o que está faltando no nosso mercado hoje? Moral. Qual é a moral? Certo? Peraí, cara. Você me paga para produzir. Tem que doer no meu caráter. No meu caráter. Sabe? Eu tenho que te entregar. Você é doido. Você é doido. O mínimo que eu tenho que fazer é cumprir o que eu prometi para você. É o combinado. Você está entendendo? Ah, mas ele não está cumprindo com o dele, então pede as contas. Ah, mas eu vou perder meus direitos. Você é tão incompetente assim? Que você tem medo de pedir as contas e arranjar emprego? Você é tão incompetente assim? Entende isso? Então, o problema que a gente tem no nosso país hoje é um problema de falta de moral das pessoas. Sabe? Então, o que acontece? Por que o empreendedor desanima? Por quê? Porque a educação ensinou as pessoas a ser empregado, não ensinou as pessoas a trabalhar, a ter responsabilidade. Eu dei a minha palavra para você. Eu disse para você que eu ia entregar, que eu ia chegar no horário, que eu ia fazer isso, que eu ia fazer aquilo, que eu ia produzir. Então eu estou preocupado. Peraí, cara, eu não estou produzindo. Eu não acho que a gente tem que ficar contando o horário que o cara trabalha. Eu não tenho problema se o cara produz só 4 horas. Não tem problema. Ele ganha por 8 e produz 4. Mas a pergunta é, ele produz em 4 horas o que ele precisa entregar? Isso. Produz. Pode trabalhar só 2. Exato. Não tem problema. Exato. Mas o que você vê hoje no mercado? Que as pessoas não entregam. As pessoas não entregam. Tem gente que fica esperando arranjar emprego para poder pegar atestado. Sim. Entendeu? Então, e tudo isso é responsável de onde? 2 coisas, da família e das escolas. Sim. Da família e das escolas. Eu lembro que eu falei para vocês, nós vamos viver, certo, daqui a pouco, um tilt no mercado de trabalho. Por quê? Por que os robôs estão tomando conta? Por responsabilidade dessas pessoas irresponsáveis. Porque chega uma hora que você fala assim, não dá, cara, não dá. Eu contrato um cara, o cara é irresponsável, contrato outro, o cara é mau caráter, contrato outro, o outro é irresponsável. Eu vou botar um robô. O robô não me enche o saco, o robô não falta. Você entendeu? Até na hora que os robôs tomarem conta de tudo, aí vai criar... Aí vão achar ruim, aí vão criar uma cota. Falta de humano na empresa. Falta de humano na empresa. Entendeu? Já criaram um robô agora, certo? Na China, pra vocês terem uma ideia, que limpa banheiro.
O robô entra e faz toda a higienização do banheiro. Então, o que vai acontecer? Aquela pessoa que vai aqui de trabalho está rodando. Então, essas pessoas que hoje atuam no aeroporto limpando o banheiro, e mal limpo, diga-se de passagem, quem vai fazer isso é o robô. Agora, a questão é, a culpa é do robô? A culpa é do empreendedor? Ou a responsabilidade é da família que não ensinou o menino a ter moral para honrar aquilo que promete? A educação das escolas que não ensinou as pessoas a pensar, sabe, de maneira responsável? Então, nós estamos vivendo uma crise no nosso mercado de empreendedorismo por causa da mão de obra, por causa de uma coisa chamada irresponsabilidade. As pessoas não sabem ser responsáveis. Entendeu? Se eu estou no serviço público, o que eu entendo? Cara, eu trabalho para você, cara. Você paga meu salário com o teu imposto. Eu tenho obrigação de fazer o melhor aqui para você. Eu tenho obrigação. Entende? É a mesma coisa. Se eu entrei numa empresa, você paga meu salário, cara. Eu tenho obrigação de fazer o meu melhor. Eu tenho obrigação de fazer aquilo que eu prometi para você. Se eu prometi aquilo, eu tenho obrigação. Entende? Sim, o que você descreveu aí tira uma palavra. Acho que é a realidade do que o empreendedor enfrenta hoje quando contrata alguém, né? Mas a gente já mudando um pouquinho totalmente de assunto, assim, focar um pouquinho mais a parte agora de vendas. A neurovendas. O que significa isso, neurovendas? E como funciona na prática? É muito bom isso. Olha só, vou explicar para vocês, tá? Então, já que a gente está falando de trabalho, então vamos falar do trabalho chamado vendedor. Né? O que acontece é o seguinte, vamos parar para entender aqui. O que é um vendedor? Um vendedor hoje, certo? Um vendedor hoje, ele é muito mais um atendedor, não é verdade? Do que um vendedor de verdade. Por quê? Porque o que você percebe na maioria das pessoas que atuam com vendas, eles muito mais atendem demanda do que constroem demanda. Entendeu? Um vendedor de verdade deve ser um construtor de demanda. Não que ele não deva atender a demanda, mas ele também precisa construir a demanda. Mas a maioria você vê o quê? Pessoas que só atendem demanda. Como é que funciona isso? O cara entra na loja, liga para ele, escuta, você tem produto tal? Tem. Quanto custa? Tanto. Quando você faz tantas vezes no cartão? Faço. Então tá bom. Fechado o negócio. Ele vendeu? Não. Ele sofreu uma venda. Ele sofreu uma venda. O cara queria comprar dele e pronto. Ele sofreu uma venda. Você está entendendo? Aí o que acontece? O vendedor ele constrói essa demanda. Durante muito tempo, construir essa demanda era o quê? Era a raça. Sim. Era o quê? Visitar muito, ligar muito, né? Era o quê? Era chegar pro cara e chavecar o cara, né? Era aquela coisa, né? A gente falava assim, ó, fazer o cara comprar aquilo que ele não quer. Isso era a venda. Concorda comigo? Sim. Certo? Que a gente chamava de venda do braço, sim, né? Ou seja, quanto mais o cara trabalhasse, mais o cara vendia. Sim. Ok? Só que esse processo mudou. E por que ele mudou? Porque a cada dia que passa, o cliente ficou cada vez mais bem informado. Sim. E aí entra em tudo que nós conversamos até agora. Só para vocês entenderem, segundo o Google Brasil, o brasileiro, para tomar decisão de compra hoje, ele consulta o Google em média 12 vezes. Sim. 12 vezes. Você entende? Então, hoje o cara está muito bem informado. O cara já começa a entender os pós e contras daquilo que ele quer comprar. Então, a pergunta é, como é que esse cara está preparado para atender isso? Então, hoje você pega um cara, ele tem mais senso crítico, ele tem perguntas mais inteligentes sobre o produto. Você está entendendo? E outra, está mais exigente. E outra, o cliente já não quer mais comprar um produto por comprar. Entendeu? Ele quer resolver problemas. Então, ele já se pergunta, cara, tá, eu vou pagar esse preço aqui nesse produto, mas quanto tempo ele dura? Na verdade, quanto tempo ele dura? Gente, vamos lá. Quantos caminhões ou quantos carros de outras marcas tá tendo problema de venda hoje? Porque o cara fala assim, cara, eu pago mais barato nele, mas na hora que eu vou precisar revender, sabe, eu tenho problema de revenda. Ou eu vou comprar esse carro que é mais barato, mas o que ele vai me dar de custo de manutenção compensa eu pagar mais caro no outro. Quantos já estão começando a fazer essa análise? Sim. Então, você percebe, hoje o cliente ele começa a olhar para isso. Sim. Ainda tem muito para amadurecer? Tem. Mas você já percebe que existe uma dose hoje que faz diferença dentro do mercado. O que significa? Nós nunca tivemos na história do nosso país tantas opções de compra. Tantas opções de compra. Não é nem no país, no mundo. Nunca tivemos tanta opção de compra. Isso faz com que a gente tenha um volume de pessoas no mundo indecisas. Só para vocês entenderem, 63% da população mundial é indecisa. 63%. Então, ou seja, como que eu resolvo indecisão? Com técnica.
E qual a melhor técnica para resolver indecisão? Técnica neurológica. O que é a neurovendas? A neurovendas é a aplicação da persuasão para estimular a pessoa a tomar uma decisão, certo? Que ela precisa tomar, mas às vezes não tem certeza e está faltando alguém o quê? Estimular. Então a neurovendas é o estímulo da tomada de decisão. Eu vou pedir para vocês, depois que o podcast for ao ar, que vocês coloquem na tela um livro chamado Nudge. Nudge é N-U-D-G-E. Nudge. O autor do livro é Richard Thaler. Esse cara é Prêmio Nobel de Economia em 2018. Nudge não é aquele que o pessoal manda pelo WhatsApp, aquilo é nudes, entendeu? O que quer dizer nudge? Nudge quer dizer impulso. Impulso. Nós chamamos isso de gatilhos mentais. Como que eu impulsiono o cérebro de uma pessoa a tomar aquela decisão? Através do nudge, através dos gatilhos mentais. O vendedor que aprende a usar esses gatilhos para ajudar na tomada de decisão do cliente, certo? É um cara que sabe usar o processo neural do cara. Entendi. Se ele sabe usar, ele não é mais um vendedor, ele é um neurovendedor. Vamos dar um exemplo prático? Vamos lá. Eu estava fazendo um pregão de guerra. Pregão de guerra é um evento que a gente tem, que é conhecido pelo Brasil hoje como o maior evento de vendas de impacto. A gente chega numa empresa, por exemplo, e faz ela vender em um dia o que ela vende em 30. Em um dia. Nós já fizemos mais de 200 eventos, já temos quase 5 bilhões de reais em vendas nesses 200 eventos. Só para vocês entenderem. Caramba. Sabe? Então, em um dia a gente vende. Em um dia é o que eles levam 30 dias para vender. Sabe? Dentro de um trabalho que a gente faz, usando as técnicas de neurovendas. Então, por exemplo, a gente estava na Arezzo, em Florianópolis, fazendo um evento lá no shopping. Aquele dia nós vendemos na Arezzo o dobro do Natal. O dobro do Natal. Aí eu estava lá, tinha uma senhora, ela colocou uma rasteirinha. Aí ela olhava para o espelho, aí ela tirava a rasteirinha, colocava uma de salto, aí eu olhava para o espelho, e tirava, colocava a rasteirinha de novo. Cheguei perto dela e perguntei assim, a senhora está em dúvida em qual levar, né? Ó, a pergunta. Aí ela disse, é verdade, eu não sei se eu levo essa rasteirinha, porque ela está super confortável, e quando ela falou está super confortável, eu peguei a carta que ela me deu, que é a carta do truco, e botei no bolso do truco. Ou eu levo essa de salto. A pergunta é, um vendedor convencional, por mais que não fosse um atendedor, fosse um vendedor mesmo, então, um vendedor lutador, braçal, aquele cara que vai na raça, o que ele falaria sem técnica? Leva as duas. Leva as duas. Lógico. Leva as duas. Por quê? Porque eu só quero a tua comissão. Estou preocupado se a senhora gostou de uma. Leva essa porcaria logo aqui as duas. É isso que ele falaria. Entendeu? O que um neurovendedor faz naquele momento? Faz a pergunta para atingir o cérebro dela. E eu perguntei para ela, o que a senhora está procurando? E quando eu perguntei o que ela estava procurando, ela franziu a testa e disse assim, como assim? Preste atenção, todas as vezes que alguém faz uma pergunta para você chamada como assim e franze a testa, neurologicamente o cérebro dele está dizendo, eu estou totalmente ouvindo o que você está falando. Eu estou 100% focado no que você vai dizer agora. Entende? O cérebro, essa é a chamada do cérebro. Você conseguiu a atenção dela. Conseguiu 100% da atenção, não é só atenção. Tanto é que cuidado, o dia que você estiver discutindo com a tua esposa e ela franzir a testa e dizer como assim, cuidado com o que você vai falar, entendeu? Porque agora ela vai prestar atenção. Né? Então é o seguinte, ela fez, como assim? E eu disse para ela assim, a senhora tá buscando conforto, certo? Porque se for conforto, leva a rasteirinha. Né? Porque como a senhora disse, está super confortável. Por que eu pude falar aquilo para ela? Porque ela disse. Então eu arranquei a carta do truque e disse, 6, ladrão. Entendeu? Agora, eu disse, agora se a senhora quer poder, eu levava de salto. Ela, por quê? Porque a senhora ficou extremamente poderosa com a de salto. Aí ela encheu igual um baiacu e falou assim, para! O que aconteceu? Levou as duas. Por quê? Porque quando você vende para o cérebro vende para ela. Ela criou uma justificativa para ela levar as duas. Exatamente. Presta atenção. Você que é do marketing sabe o que eu acabo de falar. Né? Presta atenção. As pessoas odeiam que alguém venda para ela. Sim. Mas as pessoas adoram comprar. Quando você, vendedor, aprende a fazer com que o desejo dela comprar seja maior do que a sensação de que você está vendendo para ela, bingo. Sim. Você vendeu para ela de maneira o quê? Neurológica. Você é um neurovendedor. É muito interessante que no podcast vocês mostrem aí 2 imagens. Uma imagem de um cara chamado Neandertal,
Neandertal, ok? Que na época das cavernas era um cara gigante, era um cara de quase 3 metros de altura, muito forte, e um cara chamado Homo sapiens. Por quê? Porque nessa época das cavernas nós tínhamos 2 tipos de seres humanos, o Homo sapiens e o Neandertal, ok? Olha só, o Neandertal chegava a ser 3, 4 vezes mais forte do que o Homo sapiens. A pergunta é, qual sobreviveu em todas as mudanças que a Terra teve? O Homo sapiens. O Neandertal foi extinto da face da Terra. E diga-se de passagem, o Neandertal até era mais bonito. Tanto é que você pode olhar aqui hoje... Maior, mais forte. Tanto é que você pode olhar hoje, dentro do mercado, como todos nós viemos do Homo sapiens, existe uma estatística que a cada 3 pessoas, uma é feia. Você pode, inclusive, dar uma olhada do seu lado direito e do seu lado esquerdo, porque se os 2 do lado for bonito, rapaz, você puxou seu avô... Um espetáculo. Puxou o Neandertal, que é uma maravilha, entendeu? Você pode olhar na foto aí, que aí você pode ver que está parecido com você. Aí o que acontece? Por que esse cara mais feio e mais fraco sobreviveu comparando com o outro mais bonito e mais forte? Inteligência. Né? Porque ele começou a desenvolver inteligência. E sabe qual foi a inteligência? A inteligência deu a capacidade dele de aprender a se adaptar. Por que eu estou dizendo para vocês que o vendedor convencional vai ser extinto? Por quê? Porque se ele não aprender a se adaptar para esse novo estilo de compra do cliente, que é um estilo que necessita processos neurológicos, que necessita você aprender a usar gatilhos com ele, para que ele tenha a sensação de que ele não está comprando, que ele não estão vendendo para ele, ele está só tomando a decisão de compra, você vai ser extinto. Você precisa se adaptar. Agora, para isso, o que o vendedor tem que fazer? Tem que estudar. Ele tem que estudar. Ele tem que sentar a bunda na cadeira e tem que estudar. Ele não pode achar que ele assistiu um cursinho, assistiu uma palestrinha, ele está pronto. Não é isso. Sabe? É aquela coisa, se você vende imóvel, se você vende frete, se você vende o que for, você precisa olhar para, cara, como é que eu uso isso aqui? Isso é estudar, isso é pensar, isso é melhorar a inteligência. Espera aí, então eu vou usar a técnica da escassez, você sabe muito bem disso. Pô, como que eu vou usar? Qual que é a hora certa? Sim. Como que eu vou aplicar isso aqui? Eu quero usar a técnica do contraste. Como que eu uso a técnica do contraste? Vou tentar assim. Entende? O que você está fazendo? Você está melhorando o quê? Sua capacidade intelectual, consequentemente, aprendendo a se adaptar, consequentemente, sobrevivendo ao mercado. Cara, muito legal isso. Assim, a parte de venda, assim, a gente tem vários clientes que cuidamos do marketing, então a gente fala assim, a parte de estruturar o teu marketing, cuidar tanto das suas redes sociais, como de todo o teu material publicitário, eles são ferramentas. Isso. Mas o seu vendedor, ele é o cara que vai fazer a conversão dessa em venda. Muito bem colocado. Né? Muito bem. Muitos não. A culpa até é a agência. Mas a agência não está vendendo. Fala, a agência, o papel dela não é vender. O papel da agência é te dar ferramentas para você vender. É você chegar com a informação ao público final. É o suporte. Muito bem colocado. Agora, assim, pensando nisso, assim, eu acho que os vendedores, você diz que o vendedor convencional não está preparado para essa nova... Ainda não está preparando para essa nova tendência. Por mais que existiam, desde a época dos coaching que vieram, outras coisas que trabalharam isso muito dentro das empresas, com os profissionais, trabalhando essa questão, igual você falou, não é você simplesmente vender um produto, é você, às vezes, resolver um problema para aquela pessoa, ou você trabalhar de uma forma que ela sinta que você não vendeu ou empurrou algo para ela. Ela comprou aquilo porque ela viu uma razão naquilo. Né? E aí eu queria entender mais um pouquinho disso. Assim, o que falta ainda, o que seria a dica de ouro assim, para os vendedores hoje? O que eles precisam buscar? Você já falou, tem que buscar conhecimento, mas aonde ele busca esse conhecimento? Bom, em primeiro lugar é o seguinte, tá? Nós precisamos entender que eu posso buscar através de treinamentos, eu posso buscar através de uma série de outras coisas, mas eu preciso entender o seguinte, eu preciso trabalhar tudo isso testando. Então eu não posso simplesmente assistir um treinamento, assistir uma palestra, ler um livro e não pegar aquilo e falar assim, então lá, beleza, então eu entendi isso aqui e eu entendi que dá para aplicar dessa maneira. Vou pegar e vou fazer o quê? Vou aplicar. Se você olha para tudo aquilo e não traz isso para a prática, não dá. Não tem jeito. Você quer ver um negócio? Olha que coisa interessante. As pessoas falam assim, olha, as pessoas precisam ter conhecimento.
olha só, talvez o que eu vou falar nem todo mundo vai conseguir entender ainda a magnitude disso, mas acredito, isso vale muito ouro, tá? Vamos lá. Olha só, o cara fez faculdade, o cara tem conhecimento. Ter conhecimento não é fazer faculdade. Ter conhecimento é quando as pessoas sabem pegar aquilo que elas aprenderam e conseguem fazer aquilo gerar resultado com o que ela aprendeu. Então, olha só, quando você vai para uma faculdade ou vai para um treinamento, você tem informação. Então, informação é acesso a um conteúdo. Eu tive o conteúdo, eu assisti o conteúdo, eu li o conteúdo, eu tive informação. A pergunta é, você procurou estudar aquele conteúdo? O que é estudar o conteúdo? É entender o conteúdo. Olha só, quando eu estudo algo, eu entendo algo. Então, estudar é a arte de interpretar. É a arte de você pegar aquilo que você viu ou que assistiu, certo? E entender como aquilo pode gerar o quê? Resultado. Quando você estudou, você entendeu. Agora o que você faz? Agora você tem que aprender. Como que você aprende? Você pega aquilo que você entendeu e coloca em prática. Quando você coloca em prática, ou você testa, melhor dizendo, você testa aquilo e aquilo funcionou, você aprendeu. Entendi. Você aprendeu. Agora, eu pego aquilo e crio um padrão. Agora, eu pego isso que eu aprendi, que eu vi que funciona, e começo a fazer o quê? Para dar o quê? Resultado. Ou seja, eu já consigo ter resultado financeiro, ou seja lá o que for do resultado que você queira, aplicando aquilo que eu aprendi. Você tem conhecimento. Quando eu me torno um cara de resultado naquilo fora da média, ou seja, eu já faço por osmose, você tá entendendo? Agora eu tenho sabedoria. Entendi. Então o conhecimento é a sua capacidade de fazer com que aquilo que você aprendeu dê resultado várias vezes. Então o que o vendedor precisa começar a entender? Que não adianta ir no curso, não adianta ir para a faculdade, não adianta ler o livro. Você tem que pegar aquilo, entender aquilo e falar, cara, vamos testar aqui? E o quê? Começar a se expor. Para quê? Para que você perceba que dê resultado. Então isso para mim é uma das coisas principais no mundo de hoje. Mas existe algo que a maioria dos vendedores estão esquecendo. Não adianta fazer tudo isso e não ter em cima disso uma coisa chamada consistência. Talvez o que eu vou falar para vocês seja mais importante do que tudo que eu disse até agora. Por quê? Porque é o seguinte, a consistência da prática daquilo que você aprendeu, tá? Ela é mais importante, certo? Do que a tua capacidade de entendimento daquilo que você está aplicando. Olha só, eu conheço pessoas que não são mais inteligentes, que não são mais bonitas, sabe? Que às vezes não são os caras assim que você olha e fala assim, cara, esse cara é um cara fora do padrão, entendeu? Ele entende, mas ele não entende tão bem, mas o cara é consistente. Aquilo que ele aprendeu, ele é consistente, ele faz, ele vai, ele continua fazendo. E o que acontece? Normalmente são as pessoas que têm mais resultado. Por quê? Porque conhecimento é a soma daquilo que você aprendeu com consistência. Entendi. Se você pegou aquilo que você aprendeu e até faz, mas não consegue se manter consistente, não tem conhecimento. Não tem perpetuidade de resultado. Então, às vezes fala, cara, como é que pode? Esse cara é mais feio que eu. Esse cara é mais burro que eu. E o cara tem mais resultado que eu. Por quê? Se ele é de maneira honesta, né? Que ele está tendo resultado, ok? É simples, porque ele pegou aquilo que ele aprendeu e ele é consistente. Ele faz com consistência. Caramba, sim, é bem isso mesmo. Acho que e assim, a gente vê muitos que desistem no meio do caminho, né? Antes de alcançar essa consistência, né? É, verdade, muitos. Muitos param no meio. Evertinho, você que é um vendedor aqui da Zoom, tem uma pergunta para o... Não, o que você disse aí eu achei muito interessante a neurovendas, né? Que é uma coisa assim que eu não tenho muita conhecimento sobre isso, mas é muito interessante. E assim, como vencer essas barreiras que enfrenta aí nesse processo de vendas? Por exemplo, a gente convencer com que a pessoa compre aquela ideia que você está ofertando para ela. Na realidade, não existe barreira, Everton. Porque o que acontece é o seguinte, por que eu tenho que vencer uma barreira de algo
sabe? Se o cara tem o problema e eu tenho a solução. Exato. O grande detalhe é que é o seguinte, eu preciso começar a entender o seguinte, qual que é a dor desse cara? Primeira coisa é isso. Esse cara tem uma dor? Tem. Eu sei qual é a dor? Sei. Ele já entendeu a dor dele? Não. Opa, então eu já sei que antes de resolver a dor dele, eu preciso conversar com ele para ver se ele entende, sabe, a dor dele, que ele tem essa dor. A pergunta é, eu tenho a solução para essa dor? Tenho. Faz sentido financeiramente para ele, né, essa dor, resolver esse problema? Faz. Então, o que eu tenho primeiro? Vou primeiro despertar o conhecimento dele para a dor. Fez sentido, falou, olha, eu tenho aqui a solução. Faz sentido para você? É isso. Agora, vai dizer o seguinte, todo mundo que você despertar a dor, ok? E você apresentar a solução, vai fechar? Não. Mas a questão é, lógico, você quer mostrar para 3 pessoas e quer que as 3 entendam, não vai. Você está entendendo? Não vai. Olha que coisa interessante, olha que dado interessante, tá? No Brasil, basicamente 20% do público-alvo do seu negócio, ele está em momento de compra. 20%. Ele está em momento de compra. Qualquer mercado, se você pegar lá 20%. Uma lei de Pareto, 20% do teu público, ele está em momento de compra. Ele precisa e tem a dor. Sim. E sabe a dor dele. Ele está em momento de compra. Ok? Certo? Os outros 20%, que são teu público-alvo, não está em momento de compra, não quer, certo? Não vai te procurar e não quer ser recebido. Não quer ser procurado. Sim. Entendeu? Por quê? Porque ele não acha que não é o momento. E os outros 60% está indeciso. Os 60% está indeciso. Olha só que interessante. Você sabe qual que é a margem de conversão de um vendedor brasileiro? Não. 20%. Então, ou seja, o que acontece? Que a maioria dos vendedores brasileiros vende só pra quem tá não preparado. vende, ele só vende para quem está pronto. Então ele não vende, ele sofre venda. Entendi. Entendeu? Então, quando que eu percebo que eu sou um vendedor fora da curva? A partir do momento que a minha conversão é acima de 20%. Entendi. Então, se eu atendo 10, eu tenho que vender pelo menos para 3. Entendeu? Agora o cara quer atender 3 e quer vender para os 3. Ou ele quer vender 3, certo? Ele quer vender para 2. Então vamos lá, para pensar. Quanto é 20% de 3? Não dá nenhum, né? Então você não vai vender. Não vai vender para ninguém. Você não vai vender para ninguém. Sim. Você está entendendo? Então é aquele negócio. Poxa, peraí. Quanto que é a minha conversão? É tanto. Então vamos lá. Quanto eu tenho que atender? Então por que hoje o Pregão de Guerra é um dos maiores eventos de venda de impacto do Brasil? Porque a gente faz matemática. Eu quero vender o quê? Eu quero vender 100 carros. Eu quero vender o quê? Eu quero vender 40 apartamentos. Nós fizemos aqui na São Benedito 2 pregões de guerra. Num pregão de guerra nós vendemos 41 apartamentos, no outro nós vendemos 43. Em um dia. Certo? E o segundo foi apartamentos de R$1 milhão de média. Para você ter uma ideia. Em um dia, 43 apartamentos. Certo? Mas por quê? Quantos apartamentos quer vender? Tanto. Quantos clientes nós temos que contactar? Tantos. Quantos nós temos que trazer para o evento? Tantos. Quanto a gente vai ter que converter? Tantos. Pronto. Agora, a gente sai para trabalhar no início do mês dizendo que eu tenho que fazer 3 vendas, tenho que fazer 4 vendas. Não. Você tem que fazer 10 abordagens. Para as 10 abordagens, você gerar 5 orçamentos, dos 5 orçamentos, fechar 2. Isso. Você entendeu? Então, o problema nosso é que a gente trata a venda de maneira muito emocional. Então você vai falar assim, aquele cara vai fechar negócio comigo, ai, que legal, vamos lá, porque é importante e tal. Aí ele diz não. Aí o que acontece? A murcha, o cara. Meu Deus, lógico, porra. Lógico, Você fez 2 vendas no mês e quer que o cara compre? Não vai comprar, peixe. Sim. Primeiro, o problema do vendedor é que ele quer ter um poder que não é dele. Isso. Qual o poder que o vendedor quer ter que não é dele? Isso é importante, tá? Isso é importante. Olha só, o vendedor quer ter o poder da adivinhação. Ele quer entender o seguinte, aquele cara vai comprar, tenho certeza, porque ele precisa de mim, ele quer ter o poder da adivinhação. E o poder do vendedor não é o poder da adivinhação. Não. Entendeu? Qual é o poder que o vendedor tem que não sabe exercer? É o poder de oferecer. Se o vendedor entendesse que o poder dele não é da adivinhação, é de oferecer e fizesse isso, cara, ele estava feito. Entende? Mas por que o vendedor não acredita no processo matemático da venda? Por quê? Porque aí, parceiro, tá? O Forebs dele vai ficar pro lado de fora. Por quê? Porque ele vai ver que ele está errado, que ele está fazendo cagada. Por quê? Lógico, ele tem que vender para 2. Visita 2. Exato. Não vai, peixe. Não vai, a conta não fecha. Você quer vender para 2? Visita 10. Exato. Você quer vender para 4? Visita 20. Você entendeu? Então, o dia que ele entende que venda é
pura estatística, é pura lei da probabilidade, ele se preocupa menos enquanto ele tem que vender e se preocupa mais enquanto ele tem que trabalhar. O dia que o vendedor entende o quanto ele tem que trabalhar e não quanto ele tem que vender, a venda acontece por si só. Entendi. E aí você imagina, você pega tudo isso, Everton, e soma com a técnica. Porque lembra que a gente falou na Arezzo? Sim. Lembra disso? Então, ou seja, peraí, os caras já venderam pra caramba no Natal. E detalhe, vamos ser sinceros, vender sapato pra mulher? Não dá, é igual você empurrar bêbado na ladeira, coisa mais fácil do mundo. É fácil. Não é verdade? Agora, você imagina você vendendo sapato pra mulher e ainda colocando técnico. O que aconteceu? Nós vendemos o dobro que o Natal. Nós vendemos o dobro que o Natal. Então, se eu já consigo vender, porque o cara precisa, e eu coloco técnica, eu melhoro ou não melhoro minha conversão? Muito, muito, muito. Essa é a visão. Caramba, cara, assim... Entendeu, Everton? Você tem que prospectar mais. Probabilidade, estatística, né? Estatística. Pura probabilidade. Gente, esse foi o nosso podcast. Muito legal, né, Muito, Everton? uma verdadeira aula, né? Uma aula de venda. Venda, futurismo, neurovendas, muito legal mesmo. Obrigado. Marco, muito obrigado, Marcelo. cara, por você ter vindo aqui. Assim, foi realmente uma aula pra gente. Assim, eu acho que muitos jovens vão entender as coisas que a gente passou. Muitas pessoas que estão montando a sua equipe de venda ou vendedores que estão entrando no mercado vão ter insights disso aí, vão buscar mais. Até vamos recomendar os livros que você colocou aqui. Legal, manda vamos colocar assim. também na descrição lá Isso. os vídeos, os livros para vocês procurarem, até com os links para vocês acharem de onde compra. Isso, muito legal. Para vocês se aperfeiçoarem mais aí dentro das suas áreas. Com né? certeza. E é isso. Se você quiser deixar alguma palavra ainda para as pessoas que estão nos assistindo. Né? Um último livro muito importante, se vocês puderem colocar, coloquem Armas da Persuasão, do Robert Cialdini. É um livro que vai, inclusive, Everton, ajudar muito você a entender sobre neurovendas. Lá você vai entender os gatilhos mentais. Isso pode ajudar pra caramba, entendeu? E lógico, quem quiser me seguir, eu estou o tempo todo nas redes sociais dando as dicas lá no @MarcoSimeoneOficial, procurando, né, passar esse tipo de dicas, mostrando, né, os gatilhos mentais, como é usado na prática, né? O que eu posso dizer para vocês é o seguinte: primeiro, obrigado pela iniciativa de vocês, parabéns. Eu acho que o mercado de Mato Grosso precisa, sabe, de projetos como o de vocês. Nós precisamos cada vez mais dar mais vazão para conhecimento, e essa preocupação em instruir melhor o empreendedor, eu acho que é fundamental, acredito que é fundamental, e para mim foi uma honra poder receber esse convite de vocês, e eu espero ter agregado, porque eu acho que o mais importante é isso, é a gente conseguir agregar na vida das pessoas. Valeu demais. Opa, a gente agradece, obrigado. E é isso, pessoal. Para vocês que estão aí nos vendo, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Sim, e não pode esquecer do recadinho, né? Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se, né? Comente, compartilhe, envie, né, este conteúdo para mais um amigo, porque aí você vai estar multiplicando essa informação e que também o nosso podcast vai ter mais acesso aqui. Tá bom? Muito obrigado pela sua participação e até o próximo cast, né? É isso, pessoal. Muito obrigado e até o próximo. Até mais.